Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política, aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente do Paraná com Jeffrey Chikine, ministro do Supremo Tribunal Federal. Se rebelam contra Moraes e se dizem traídos. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Chikine. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Óbvio que esse dia chegaria, um local dominado pela vaidade. Um único ministro quer toda a glória para si, quer ser o protagonista e quer poder sobre os demais, não tinha como ser diferente. E o dia da implosão do STF chegou. Matéria do O Globo, da Malu Gaspar. Operação da PF irrita a ala do STF e desperta desconfiança sobre o ministro Alexandre de Moraes. Esse sentimento, desconfiança, não é nada bom, né, gente? A Malu Gaspar tem suas fontes. 2 ministros ouvidos sob reserva. Pera lá, primeiro ponto é isso daqui, né? Ministro falando reservadamente com a imprensa. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. 2 ministros ouvidos sob reserva consideram a ação absurda e enxergam indícios de abuso de autoridade na ação do ministro Alexandre de Moraes de mandar investigar de ofício agentes da Receita Federal e determinar bloqueios, busca e apreensões e tudo aquilo que é de praxe nas ações de Moraes. Na ala do Supremo que não gravita em torno de Moraes, pegou mal o fato dele não ter sequer comunicado aos colegas que havia uma suspeita de acesso indevido aos seus sigilos fiscais. O magistrado disse ter manifestado seu descontentamento a Edson Fachin, presidente do STF. Olhem isso daqui. Esses colegas temem que Moraes use os dados sobre ministros e parentes que venham a ser obtidos na devassa da PF para se blindar do avanço das operações sobre ele mesmo. Ah, mas que dúvida! E sobre sua mulher, Viviane. É o vídeo último que eu gravei. Eu expliquei exatamente isso no último vídeo. As reais intenções de Moraes nessa ação, nessa operação contra agentes da Receita Federal, que tem um contrato de 130 milhões com o Banco Master, até hoje inexplicado. Não podemos esquecer disso. E dentro da corte, isso também é tabu, tá? Os ministros não engoliram ainda esse contratinho de 130 milhões da esposa do Moraes, sem explicação. Ainda está fresco na mente dos togados o vazamento da reunião secreta que terminou com Dias Toffoli renunciando à relatoria do Master, depois do diretor-geral da PF, Andrei, ter entregue ao presidente do STF um relatório listando motivos para a sua suspeição. Tá todo mundo um desconfiando do outro dentro dessa corte. O lugar não está nada amistoso para trabalhar, hein? Detalhes da reunião, incluindo trechos literais das falas de alguns magistrados, foram publicados pelo site Poder 360 e levaram os colegas a desconfiar de Toffoli. E agora, colegas desconfiando do Moraes. Gente, é só fogo amigo ou fogo de inimigo mesmo. Agora, essa matéria da Malu Gaspar,
ela é muito verdadeira. Porque o Lauro Jardim também publicou no mesmo sentido com outras fontes, os dois maiores jornalistas do Brasil, Malu Gaspar e Lauro Jardim, os dois escrevendo para o jornal O Globo. Lauro Jardim escreveu: o Supremo está desarrumado. E o mais interessante dessa matéria do Lauro Jardim é que ele trouxe aspas de ministros do STF que passaram informações em sigilo para ele. Olha isso daqui. Aspas de ministros. O clima é péssimo, de muita desconfiança, disse um ministro. O segundo ministro: ninguém mais confia em ninguém. Nossa, que pena, que triste, eu espero que piore. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material? Com certeza. Que ele requereu a Receita? Com certeza. Terceiro ministro: Supremo está desarrumado. Gente, é óbvio que o Supremo está desarrumado. Não é, há muito tempo, uma instituição jurídica. É um órgão político com caneta de juiz. Deu nisso. Como eu disse no início do vídeo, é óbvio que esse dia chegaria. Um local onde a vaidade é maior do que o desejo de fazer justiça, não tinha como ter outro resultado. Todo mundo ali atendendo interesses políticos, interesses pessoais, menos o bem da justiça, menos a correta aplicação da lei. Por isso eu tenho dito, por isso eu tenho defendido: precisamos com urgência de uma reforma do sistema de justiça. Precisamos despolitizar a justiça. Vejam isso. Quando a política entra pela porta, o direito e a justiça saem pela janela. Chega dessa injustiça. Chega disso daí. Olhem que vergonha, gente. A Suprema Corte do nosso país utilizando da caneta para se protegerem, para se blindarem, para blindarem seus parentes. Isso é uma verdadeira vergonha. E o fato de ter chego essa matéria no jornal O Globo significa que estamos no início do fim. Se não, já chegando no fim desse tribunal político. É hora de impeachment de ministros que abusam da autoridade, de ministros injustos, de ministros que não mais defendem o interesse da sociedade e a correta aplicação da lei. É isso que eu defendo. Moralidade no sistema de justiça. Um sistema de justiça probo, moral, honesto, que se preocupe em defender a Constituição e aplicar as leis criadas pelo povo. É disso que precisamos. Precisamos de um país que não fale mais de STF, mas que fale de indústria, de inovação, de emprego, de educação. Chega de discutir STF, mas que para isso precisamos corrigir esse sistema de justiça. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Dino nega recurso de associações e mantém penduricalhos suspensos. Ministro do Supremo Tribunal Federal reforça a proibição de pagamentos extra-teto até a análise do plenário em 25 de fevereiro. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal manteve nesta quinta-feira a decisão que suspende os penduricalhos extra-teto do serviço público. No serviço público, negou o recurso oferecido por associações e sindicatos ligados à magistratura, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Na decisão, Dino mantém a suspensão proferida em 5 de fevereiro no pagamento de benefícios e auxílios pagos fora do teto de remuneração estabelecido pela Constituição, atualmente de 46 mil, e que normalmente são isentos de impostos. O ministro voltou a declarar não ser possível que novas legislações ou atos criem verbas remuneratórias ou indenizatórias acima do teto. Uma vez que a Corte já se manifestou sobre o tema, segundo Dino, foram mais de 12.925 casos sobre o teto no serviço público julgados pelo Supremo. É impossível ao Supremo decidir, neste caso concreto, em similares, sobre qual o valor do teto a ser observado, se cada ente de federação no vasto território nacional adota seu próprio critério, sem qualquer aderência à lógica e ao direito, disse.
O ministro suspendeu todos os pagamentos sem expressa previsão legal e determinou publicidade e transparência nos portais de transparência. É um dever básico de quem manuseia dinheiro público, pois para justificar contra-cheques mensais habituais de 200 mil, não basta expressões genéricas como direitos eventuais, direitos pessoais, indenizações, remuneração paradigma, entre outras constantes de portais de transparência, afirmou. Dino reiterou o prazo de 60 dias para os três poderes publicarem as verbas remuneratórias e indenizatórias pagas, indicando a lei específica que as fundamenta. Destacou que caberá só o STF examinar o regime de transição caso o Congresso Nacional não legisle. A Corte receberá a omissão institucional. O ministro já havia se posicionado outra vez contra os chamados penduricalhos e contra pagamentos que elevam remunerações acima do teto constitucional. Em fevereiro de 2025, Dino anulou uma decisão da Justiça Federal em Minas Gerais que autorizava o pagamento retroativo de auxílio alimentação a um ex-juiz federal. Na ocasião, criticou e classificou o que classificou como um vale-tudo de vantagens que alimenta super salários. Depois, no mês seguinte, durante o julgamento na primeira turma do STF, criticou manobras administrativas que utilizam benefícios classificados como indenizações para inflar remunerações. Segundo ele, esse tipo de prática constrange o judiciário. Já em junho do ano passado, Dino determinou que o Tribunal de Justiça de Rondônia apresentasse contra-cheques detalhados e documentos sobre pagamento retroativos de magistrados, inclusive aposentados. Também oficiou o CNJ para apurar o caso. O limite à remuneração de juízes e desembargadores foi estabelecido pela EC 19 de Emenda Constitucional 19 de 1998, que criou a figura do subsídio, definiu que o pagamento deveria ser feito em parcela única, observar o teto remuneratório. A remuneração de juízes e desembargadores, na teoria, pode chegar até o teto do funcionalismo público, definido pelo salário de ministro do STF. Em 2005, no entanto, uma nova emenda, a EC 47 de 2005, enquadrou fora desses limites pagamentos que tivessem caráter indenizatório, ou seja, aqueles relacionados a uma ideia de compensação de gastos podem ir desde auxílio alimentação, auxílio transporte e ajuda de custos, com mudanças até custeio de diárias em viagens a trabalho. O dispositivo permitiu que as carreiras jurídicas e do Ministério Público na União e nos estados criassem uma série de vantagens pecuniárias dentro da classificação indenizatória, mas que não necessariamente representam compensações. Convencionou-se chamar a penduricalhos esses adicionais incluídos fora do teto de remuneração estabelecido pela Constituição e ainda isentos de impostos. Entraram-se sob o guarda-chuva adicionais e gratificações, férias não usufruídas, abonos e licença-prêmios, por exemplo. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.